Olá, tem alguém aí? Vamos ver. Jane, cadê ela? Jane! Caramba, eu tava falando, cadê a Jane? Navega! Vou te adicionar. Filha. Janinha, qualquer coisa aí, vai repertoriando as perguntas. Faz esse favor pra mim, você vai estar aí sempre. Você vai estar do meu lado. Tô pedindo pra Jane juntar todas as perguntas. Se você quiser me Ah, mandar pelo. Você conseguiu escutar? Todo mundo escutando? Tá bom? tá ótimo. Jane, tô com saudade de vocês, hein? Também tô com saudade da Jane. Ah, é, né? Todo mundo junto, tá separado, né? Mas a gente fala da hora que a gente praticamente acorda até a hora de dormir. Assim, os maridos já ficam loucos com a gente. Verdade, verdade. Janinha, eu E vou aí, pedir Jane? então. Depois você me passa aí mais ideias aí, Jane. Tô com saudade mesmo, hein? Eu vou pedir para ela mandar aqui pelo WhatsApp, hein, Janinha? Tô com o WhatsApp aberto aqui atrás e se você quiser mandar as perguntas do pessoal, pode mandar, né, Navega? O que você acha? Claro. Tô à vontade, Luciana. Nós estamos em casa, tá? Aliás, eu tô literalmente em casa, tá? Eu também. Você tá aqui na minha casa, eu tô na sua, né? É isso aí. Faltam 2 minutinhos. Vamos só ver aí quem tá entrando. De repente a gente faz aí um bate-bola rapidinho. Jane, vê qualquer dúvida que tiver aí da galera, já vai assimilando. Eu tô aqui exatamente com o WhatsApp ligado. E aí, as perguntas que forem entrando, a gente deixa. O que você prefere, Navega? Deixar a pergunta para o final, assim, uns 20 minutinhos antes? A sua vontade, Luciana, pode ficar tranquila, tá? A gente pode começar um bate-bola nós dois aqui e depois, na sequência, a gente tirar a dúvida de alguém, né? Tá. Conversar com mais alguém. Alguém que já tenha. Se já tiver dúvida, gente, se tiver pergunta para fazer, ainda não começou, mas quem tiver pergunta, vai mandando as perguntas aí nesse histórico e a Jane vai repertoriando. E aí, no final, a gente, de repente, é melhor deixar para o final, para também não interromper o trabalho aqui que a gente vai fazer, e fazer as perguntinhas no final e colocar o Navega aí para responder as nossas perguntas. À vontade. Então, vamos lá. Agora está na hora. Faltam segundos. Acho que a gente já pode começar, né? Vamos Fique lá. à vontade, Lu. Boa tarde, todo mundo que está entrando aí na nossa live. Boa tarde. A gente está hoje aqui com um convidado especial no nosso café do Vale do Café, todas as terças e quintas. Hoje é o dia do nosso presidente da Federação de Conventions e Visitors Bureau, Convention Visitors Bureau do Estado. E o Marco Navega, que eu acho que a maioria das pessoas já conhecem e já sabe o trabalho, já acompanha o trabalho dele já há algum tempo, sabe que é uma liderança aí importantíssima para o turismo do Rio de Janeiro, o estado todo. E, obviamente, faz um trabalho primoroso lá em Macaé. A cidade já está categoria A no Ministério do Turismo. Já há quanto tempo, Navega? Há duas avaliações, né, Luciana? Nós fomos categorizados com categoria A. Maravilhoso, muito bom. A competência, o trabalho está sendo desenvolvido aí. Isso é muito bom para quem trabalha no turismo oficial e quem trabalha tecnicamente, né? Porque é isso que a gente busca, né? Bem-vindo, Navega. Na Obrigada por ter verdade, né, aceitado o Luciana? convite. A gente tem que lembrar que Macaé é uma das cidades, né? A gente tem 7 cidades categoria A dentro do Ministério. É muito sério, né? Porque o nosso estado são apenas 92 municípios, né? E desses 92 municípios, 7 categoria A, Anga, Paraty, Rio de Janeiro, Petrópolis, Cabo Frio, Búzios e Macaé. Então é uma riqueza, nosso estado é uma riqueza no turismo, né? É. É uma quantidade de. Da última live que a gente fez, a gente falou dessa riqueza. Talvez o estado que mais tenha a união entre o patrimônio cultural, artístico, arquitetônico e o patrimônio natural, né? Nós temos uma riqueza, né, Lu? Não é qualquer cidade, não é qualquer estado
que tem na cidade do Rio de Janeiro, sede de um império, ela foi sede de um reinado e foi capital do país. Né? Então você imagina, né, quanta riqueza tem no Rio, cidade, e em várias cidades do interior que viveram aquela época da cana, a época do império, né? Então a gente tem uma história muito rica, né, para a gente aprender a divulgar, preservar e valorizar, né, Lu? Tem um trabalhinho bom para a gente realizar, né? É isso aí, não falta trabalho. Gente, então o nosso convidado, para quem está chegando agora, Marco Navega, presidente da Federação de Conventions e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, vai falar um pouquinho sobre a importância do Convention Bureau nessa oficialização toda do turismo e na valorização da nossa promoção. Navega, eu vou fazer uma pergunta para você e aí a gente vai desenvolvendo em cima disso aí. Eu queria ver com você, eu acho que você vai rapidinho vai responder essa questão e vai conseguir se aprofundar ainda mais daquilo que eu imaginava. Queria que você desse, né, pela sua experiência de Convention Bureau e pela sua experiência como empresário, como liderança do turismo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de investir num Convention Bureau para um município ou para uma região e qual a repercussão que isso tem, né, para o turismo de fato. Luciano, você veio da academia, você é uma pessoa que estuda, você participou do governo, né, e você sentiu, né, enquanto você esteve no governo, que existe um trabalho que é feito pela iniciativa pública, né, que a gente tem que estar sempre do lado, mas existe o trabalho feito pela iniciativa privada e os Convention Bureau ele tem uma particularidade, Luciana, diferente de diversas entidades que representam alguma atividade empresarial. O Convention Bureau ele não representa uma atividade econômica, ele representa mais de 50. Quem trabalha o turismo em alguma localidade pode se associar a um convention. Então, o que a gente tira disso? Você tem aí um trabalho muito bom da BIH, um trabalho maravilhoso da Abrazel, da ABEOC, né, dos sindicatos, né, patronais, dos sindicatos laborais. Todos eles trabalham no turismo, mas por setor. O convention não. O convention a gente consegue trazer todo mundo para dentro de um mesmo barco e a gente consegue, assim, que esse barco reme num sentido. A orientação é dada pela cidade, né? Então, se você tem uma cidade que tem um capital empresarial forte, né, que representa, que realmente quer fazer o turismo acontecer, o Convention Bureau, Luciana, ele é a melhor ferramenta para juntar todas essas vontades, essas ideias, né, e transformar isso em trabalho, né, e transformar isso em objetivos, em definir critérios, em definir metas, né, é isso que vocês estão fazendo aí no Vale do Café, juntando a vontade de 5 cidades e de um distrito. Né? Isso acontece em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Agora, fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre essa questão de nós sermos uma entidade com reconhecimento, né? Porque muita gente não sabe o que é um Convention e Visitor Bureau, acha esse nome complicado para dedéu, né? Ou até já ouviu falar, mas não sabe o que é isso. Fala um pouquinho aí para quem está do outro lado. Explica, acho que você deve conseguir aí transpor essa ideia. Sintetizar isso aí. Então tá. Convention Bureau, né, Lu? Você sabe, nasceu lá em 1870, lá nos Estados Unidos, irradiou para o mundo inteiro, e o Brasil é um dos países, né, mais novos, né, em se falando de Convention Bureau. No Brasil ele iniciou em 84, a primeira cidade foi São Paulo, a segunda foi o Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma rede no estado do Rio com 20 Convention Bureau, uma rede nacional com 135 e uma rede mundial em torno de 2.500. Quer dizer, não se trata de uma rede extensa, mas aonde você escuta falar Convention e Visitor Bureau, a gente traduz isso para um escritório de negócios de turismo. Né? Então, nosso desafio, né, Lu, é a gente fazer aqui no nosso estado, no nosso país, que as pessoas que não conhecem a denominação, que entendam que aonde eles ouvirem falar que existe um Convention Bureau, existe um escritório que tem vários associados, né, várias pessoas do trade, tem turismólogo, tem advogado, né, tem todas as pessoas que têm interesse
em fazer que o turismo realmente promova emprego, que gere renda, que traga visibilidade para a cidade, para a região, esse lugar, quando tem um convention bureau, permite que você traga a iniciativa privada para pensar os momentos atuais, momentos futuros, e que auxilie aos governos locais as melhores escolhas, né, Lu? Então, a iniciativa privada... técnicas. Com certeza. Você tem, assim, a iniciativa privada pensa de um jeito, o governo pensa de outro. Nós temos que só tentar associar os dois pensamentos e fazerem um ser complemento do outro. Essa é a nossa realidade, tá, Lu? E muita gente não sabe que, às vezes, um escritório de turismo, ele é um convention bureau, mas não tem um nome de convention bureau, né? Eles fazem uma opção por colocarem um nome fantasia, que muitas vezes faz esse trabalho do bureau totalmente, é um bureau, é uma associação de turismo, e tem lá o Visit, né? Em São Paulo é o Visit São Paulo, se não me engano, né? E outros municípios e outros países, até o próprio nome do destino é o bureau, né? Então, o que a gente pratica, né, Lu? E você já está aí há algum tempo já ajudando, né? E vai ter uma infinidade de oportunidades pela frente. Quando você pega a tua mala, né, e vai trabalhar e fora da tua cidade, então você está tentando captar eventos para acontecerem na tua cidade, você está fazendo o marketing da tua cidade, da tua região, em outros lugares. Quando você faz isso com uma mala escrita Convention Visitor Bureau, as portas lá de fora, elas te atendem de forma a entendendo o que você fala. Diferenciado. Quando você sai, exatamente, quando você sai com uma mala escrita Associação de Turismo de uma cidade X, você vai ser recebida, você vai tentar, né, fazer a promoção, mas você não vai ter a facilidade do nome. Né? Então, quando a gente entra em qualquer lugar, em qualquer feira, em qualquer seminário, qualquer congresso, e a gente fala que representa um Convention Visitor Bureau, portas se abrem e trazem a oportunidade de você conquistar eventos para a cidade ou para a região que você representa, entendeu? Com certeza, isso é importante a gente afinar, né, sempre para o associado e para o potencial associado que fica naquela dúvida, mas afinal de contas, o que vocês fazem, né, como que isso é feito? E às vezes a pessoa não tem ideia de que esses 52, falam 52, mas deve ser muito mais, né? 52 atividades econômicas, elas vão ter um impacto profundo no turismo, mas vai ter também na vida do cidadão. Ô Lu, o ano retrasado, 2018, eu fui na abertura da ABAV, né, em São Paulo, né? E na abertura da ABAV, a presidente da Abrastoa, a Magda Nassar, que hoje acumula, né, a presidência da Abrastoa e a presidência da ABAV Nacional, a Magda, ela, quando usou da palavra lá na abertura, presença de ministros, né, e etc., governador de São Paulo, ela falou que a atividade do turismo, ela impacta mais de 300 atividades. E aí ela falou, gente, não fiquem achando que eu sou doida, não. Mas qualquer pessoa que esteja na nossa cidade, que não é da nossa cidade, o nome disso é turismo, não interessa se é turismo de lazer ou turismo de negócio, essa pessoa, Luciana, ela consome tudo que um cidadão consome. Então, não são apenas 52, não, tá? Como a Magda falou, são mais de 300. Se a pessoa acende uma luz, ela está consumindo energia elétrica. Se ela usa o telefone, ela está consumindo a transmissão via celular. Né? Quer dizer, se ela vai no mercado comprar alguma coisa, ela está comprando na cidade. Ela está... eu comprei um queijo, ela ajudou um produtor rural. Eu estou levando uma manga daqui dessa cidade, que eu adorei a manga daqui, ela está ajudando a produção rural. Quer dizer, é muito mais do que simplesmente 52 atividades econômicas. São as vocações, né? A gente fala, muitas vezes a gente fala assim, quais são os produtos?
Não, vocações turísticas são vocações econômicas, é onde se ganha dinheiro nessa cidade, é onde eu tenho uma expertise e acabo, depois de algum tempo, ganhando uma reputação, uma capacidade de transformar isso num marketing, né? Porque tudo isso é marketing. A gente brinca que assim, não basta ser, você tem que parecer, né? Você tem que trabalhar. Eu já acho que a gente tem que fazer todo o trabalho estratégico e preparar o terreno com o planejamento. Mas quando você parece uma coisa e você consegue fazer a promoção daquele destino bem feito, a gente vai conseguir transformar essa cidade ou aquela região num destino turístico. E as vocações, elas vão trazer para o dia a dia, né, da pessoa que estiver visitando aquele local, uma espécie de reconhecimento, uma chancela. Realmente eu fui lá e vi que era assim, assim, assado. Lá é assim, né? Naquela cidade funciona desse jeito. E as pessoas no dia a dia subestimam, né? Eu vou te contar uma história voltando ao nosso mundo aí, né? Vassouras, Miguel Pereira, Partido Alferes, a região que vocês estão se propondo a trabalhar. Quando eu fui aí a primeira vez, já deve ter uns 6 anos atrás, eu conheci o Marco Capucci, né? Na época ele era o reitor da universidade. E aí ele foi um bate-papo. Exatamente, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas. Quando eu voltei agora, o ano passado, fui a convite da Cristina Braga. É uma pessoa que entende muito, né, o que é o turismo. Ela sabe, ela desenvolveu o festival, né, do Vale do Café. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E junto com ela a gente vai... fada. Ela é fantástica, né? Ela realmente tem muito para ajudar para vocês. Mas o que eu tenho para te dizer? Quando você cria um convention bureau, ele é um ser inanimado, né? É uma associação, é um CNPJ, é uma identidade jurídica, né? Quer dizer, ele representa uma associação de identidades físicas e privadas, né? Empresas, né? E quando você cria um convention bureau e não tem a adesão da cidade ou das cidades que você se propõe a realizar, ela é um nome figurativo que às vezes não tem força. Quando vocês criaram aí o convention do Vale do Café, vocês conseguiram trazer a vontade de pessoas ilustres da cidade, grandes empresários. Vocês trouxeram a atenção de uma universidade. O que vocês estão fazendo aí... Luciano, eu não sei, eu já te falei isso, mas eu gosto de lembrar. Não existe em lugar nenhum que eu conheço muitos convênios, nenhum que esteja trabalhando com o apoio integral de uma universidade. Vocês não estão com apoio, não, vocês estão dentro da universidade. Então isso aí tem que servir para daqui a alguns anos a gente possa escrever alguma tese de doutorado, de mestrado, né? Qual é a vantagem de ter um convention bureau funcionando dentro de uma universidade? Vocês vão poder trazer o conhecimento da academia, né, para usar para dentro das empresas, dentro do negócio da cidade, da região, e vocês vão poder fazer uma mudança de paradigma mesmo, Luciano. É verdade. O turismo, ele tem assim, por ser tão amplo, né, a quantidade de pessoas interessadas, você tem que ter alguém nesse meio para interagir entre quem quer, quem pode e quem vai fazer. E todos então, os segmentos, hoje... né? A gente tem muitos segmentos. Eu falo assim, por exemplo, turismo de saúde. As pessoas param assim e falam assim, turismo de saúde? Eu falei assim, é difícil para quem é da saúde imaginar, porque o turismo não é um segmento da saúde, mas a saúde é um segmento do turismo. Né? Com certeza. Assim como o evento, ele também entra como um segmento no turismo, assim como até a própria indústria entra como segmento no turismo, porque você vai estimular, vai fomentar, você tem visitas técnicas, hoje em dia tem gente que vai visitar fábricas, né? Então, assim, ter a indústria é também uma estratégia, valorizar a indústria também é uma estratégia de turismo, né? O Convention Bureau, né, a gente tem que falar nele, porque nós estamos aqui para falar de Convention, né? Primeiro, eu queria agradecer, Luciano, não sei se você está vendo aí, a gente está com a presença do Ricardo, presidente do Convention lá de Niterói, meu irmão Marcos Carvalho, de Rio das Ostras, né, tem pessoas aí que Turismo em Volta Redonda, o pessoal do turismo. Marília, né, Marília lá de Petrópolis, né, faz parte lá no Petrópolis, Convention Petrópolis.
Voltaire lá de Miguel Pereira, Partido Alferes, né, aí de cima. Voltaire Muito Varão, ativo, grande faz parte do incentivador. Vale. Isso. Ana Ó, Paula tem Jane, Oliveira, Jane tá aí também. Jane está aqui, Ana Paula Bom, Oliveira. Estamos com isso. um Aí, grupo bem técnico, né? A gente o pessoal tem acompanhado o Jaime, também, que é um associado nosso, que é do Hotel Fazenda Santa Bárbara. Estava falando com ele aqui há pouco. então, Lu, o Capril, que a gente tem que... Santa Terezinha. Tem uma galera. o que a gente tem... pode falar. Não, é só terminar aqui os agradecimentos. O que eu queria aproveitar, né, Lu, para a gente sair um pouco dessa história do que é um Convention Bureau, o que ele faz. Vamos tentar passar para quem está nos assistindo agora algumas ações que a gente tem feito dentro do isolamento social. É isso aí. Então a gente foi imposto aí pela pandemia, né, a esse isolamento social, né, o mundo parou, não foi só o estado do Rio, não foi só aí a cidade de Vassouras, da cidade do Rio, todas as cidades estão paradas, e o impacto inicial, claro, né, em todas as atividades econômicas, mas principalmente o turismo, né? O turismo, ele te leva à mente o quê? As pessoas saindo de um lugar por outro. Se você não pode sair nem para ir no teu bairro, né, fazer uma compra, imagina você ir numa outra cidade, ou num outro estado, ou em outro país, né? Então, parou tudo, né, Lu? Uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Nunca se pensou em trabalhar, né? Uma coisa assim, sem precedentes. Tanto que algumas iniciativas estão sendo feitas, né, Luciana, para escrever tipo um manual, né? O que a gente está passando aqui hoje e que possa ficar para o futuro, para as pessoas que passarem, se Deus quiser não aconteça isso de novo, mas se vier a acontecer, você vai ter um manual de quem já viveu esse problema que somos nós, né? Nós temos que ter essa sabedoria, né, de passar por tudo que a gente está passando e que a gente tenha a capacidade de escrever, né, de gravar, né, de deixar histórico, né, para não ficar perdido. E o que a gente tem feito? Né? Preparar o empresário, né, para retomada e se informar. Exatamente, né? Nós temos aí um desafio, né, Luciana, que enquanto o Convention Bureau não nasceu para isso, mas a gente acabou assumindo ao longo dos anos a representatividade, né, de um setor, de várias economias diferentes. E o que está acontecendo? Hoje, quem está associado a um Convention Bureau está esperando notícias nossas, né? Estão esperando que a gente dê um sinal, um ânimo, né? Algum sinal de que vai melhorar, quando vai melhorar. A gente não pode ser leviano e dizer, gente, dia 10 de maio a economia volta a girar. Isso não vai, ninguém tem essa capacidade. Mas o que a gente tem feito, né, Luciano? Desde o dia 3 de abril, né, a gente tem trabalhado muito, né, de forma por videoconferências, né, telefone, tudo que a internet nos possibilita, nós estamos usando. E essas reuniões, Luciana, nasceu uma atividade muito legal que eu não, nesses anos todos que eu nunca vi, uma aproximação dos governos, né, tanto do Estado quanto dos municípios, junto da iniciativa privada. A gente sempre trabalhou perto, mas não tão perto como agora. E aí a gente tem que dar uma palavrinha aqui para o nosso secretário de Estado, né, o Otávio, uma pessoa muito ligada, está fazendo uma aproximação institucional muito forte, né, entre a iniciativa privada dos Conventions Bureau com a Secretaria de Turismo do Estado, junto com a Turis Rio. Nós tivemos agora uma notícia, né? Sim, quando eu trabalhava... É uma curiosidade aqui, quando eu trabalhava na secretaria com ele, quando a gente lançava algum projeto, ou tinha ideia de algum projeto, a primeira coisa que ele falava fala com o Navega, fala com os Conventions Bureau. Então, isso é o fato de um secretário, né, de uma figura, uma liderança, né, no nosso setor, conseguir expressar e valorizar uma entidade de classe, né, tão importante, tão relevante para o setor, é maravilhoso, porque o trabalho melhora, né? A qualidade do nosso trabalho, o nível, né, do trabalho é diferente, sem dúvida, na verdade. O que muitas pessoas não entendem, né, Luciana? Quando a gente fala em Convention Bureau, eu estou presidente de uma federação. A federação, a sede dela é na cidade do Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala que a gente tem 20 Convention Bureau, são 20 endereços diferentes, com 20 CNPJs diferentes,
com 20 diretorias diferentes, com 20 executivos diferentes. O que é isso, Luciana? Isso é uma força de trabalho que se qualquer governante gostaria de ter. Né? Se você tem a Secretaria de Estado de Turismo, ela se resume à cidade do Rio de Janeiro, mas ela representa o nosso Estado. Claro. Então, se ela pode usar uma rede de penetração de 20 escritórios diferentes, quem é que não quer, Luciana? Isso é para facilitar, isso não é para atrapalhar ninguém. Não, e tem a gente está aqui só para... A celeridade da iniciativa privada. A gente consegue fazer as coisas de uma forma muito mais rápida do que o poder público. Eu acho que esse é o grande lance, né? Não é desmerecer ninguém, não, né, Luciana? Não, é porque eu até comentei isso numa live que eu fiz. O nosso ordenamento jurídico, ele inviabiliza o Estado de tomar algumas atitudes ou ter algumas iniciativas de aproximação do empresariado que o Convention Bureau consegue fazer de uma forma muito rápida, muito célere, muito objetiva. Então, assim, qualquer informação que um governo precisar, isso também com relação à questão da própria oficialização, né? Isso é uma coisa também que eu queria perguntar para você. Quando uma entidade ela ajuda o governo, né, ou o poder público a crescer, a ganhar força, né, do ponto de vista técnico também. Isso tudo acaba, no final, contribuindo muito para as ações de política pública. Então, o que a gente... Eu acho que você vai conseguir falar melhor do que eu isso, mas o que eu percebo é o seguinte, se um empresário lá na ponta, ele perceber que ele precisa ajudar o governo, ao governo ajudá-lo, vai mais rápido, não vai? O círculo fecha redondo, bonitinho. E eu acho que o fato de eu, pelo menos, ter passado pelo poder público e ter sido, né, um pouco da academia e agora voltei para a iniciativa privada, me ajuda a ver todas essas pontas que precisam ser, né, costuradas. A gente não tem como deixar uma ponta solta, precisa colocar todo mundo na mesma página para que haja uma retroalimentação o tempo todo. É a academia dando informação e testando e mensurando e acompanhando, é a iniciativa privada informando e ajudando o poder público sobre as dificuldades, os desafios, as atualizações, e o poder público ajudando todo mundo a resolver, né, uma questão de política pública muito mais avançada, né, muito mais madura, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, depois fala aí, que eu vou te fazer uma pergunta. O que eu posso assim, contribuir, né? São vários assuntos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque eles, em algum momento, eles se cruzam, né? Mas quando você pega um poder público de Estado, um poder público local, municipal, até mesmo federal, o poder público ele é nosso representante. Nós elegemos, né, um governador, o governador escolhe o secretário, né? Mas quem elegeu foi a maioria da população daquele lugar. Quem ganhou, quem votou mais, levou. Eu escolhi o meu governador, ele ganhou do outro candidato. Esse outro candidato, quando a gente fala em política, né, de uma forma geral, em democracia, quem perde ajuda quem ganhou, né, Luciano? Isso é que o nosso país tem que tentar praticar melhor. Né? Então, nós vamos para uma disputa, se eu ganhei e você perdeu, você tem que aceitar, reconhecer que perdeu, mas ajuda quem ganhou, porque amanhã você pode ser a futura candidata que vai trazer o benefício para aquela cidade, para aquele estado e para aquele país. Tem que parar com essa picuinha política, e o turismo, ele é suprapartidário. Eu sempre gostei muito desse termo do Otávio, porque ele é um político, né, já conceituado, já está há muitos anos, muitas décadas já aí atuando, mas ele sempre falou que o turismo ele é suprapartidário. A gente não pode deixar nada impactar nenhuma opinião, porque ele é tão importante, especialmente para a população, uma população fragilizada, vulnerável, né? São tantos pais e mães de família, assim, quando eu falo, claro que todos os setores têm, mas na vulnerabilidade, eu acho que o turismo é o que mais tem, porque você tem desde
daquela mão de obra menos qualificada, né, que acaba tendo uma oportunidade ali de trabalhar no front, até uma mão de obra super qualificada, e, enfim, mas a massa do turismo, né, o grosso do turismo é feito por uma mão de obra que de repente não teve oportunidade de estudar e evoluir academicamente e acabam indo mesmo para a atividade, o terceiro setor, e de uma forma muito mais uma forma precária às vezes, né? Porque tem muito trabalho temporário, a gente tem, inclusive é isso que eu queria trazer, essa pergunta que eu queria trazer para você. O turismo, ele é uma atividade que emprega muita gente, né? Hoje mesmo eu estava vendo aí o pessoal falando do Sind Rio, falando sobre a consequência do Covid para a atividade, né, dos restaurantes. Bares e restaurantes. Que é uma coisa calamitosa quando você vai ver o número de pessoas que já foram demitidas, né? A gente fica até arrepiado só de ouvir a quantidade de pessoas que estão oficialmente desempregadas em função dessa situação toda que a gente está vivendo. E aí a gente para pensar como é que a gente consegue trabalhar o turismo de uma forma sistemática, organizada, para que a gente consiga trazer valor para essa população, né? Então, a questão da formalização também é muito importante. Aí entra naquela questão do Ministério do Turismo que a gente tinha comentado. Essa pergunta que eu vou trazer para você, até para você explicar para os nossos ouvintes sobre a importância da gente ter um negócio oficializado, de ter ele registrado bonitinho, de ter tudo em dia, né? E em épocas de crise é que a gente percebe que isso é fundamental, né? Nós temos aí que cumprir um objetivo muito forte, né, Luciano? Quando você cria um convention bureau numa cidade, numa região, você passa a falar mais profundamente das atividades, das ligações com o turismo. Então você, às vezes, tem uma pessoa que está aí há muitos anos, o cara que vende, sei lá, uma pipoca na rua, né? Tem o tamanho do empreendedor, Luciana, não vem ao caso. O cara pode ser dono de uma fazenda que tem uma cachoeira, que as pessoas gostam de ir lá na cachoeira, mas ele não tem identidade jurídica, né? O pipoqueiro, coitado, de repente ele não tem nada, ele não é um microempreendedor individual. Isso é segurança, né? Então, nosso trabalho hoje é ajudar aqueles que estão estabelecidos, né? Que já tem lá o CNPJ, já é um participante da cadeia produtiva, também trazer para a formalidade. Tem muitas pessoas que transformaram uma casa numa pousada, mas nunca tentaram, né? Vou formalizar meu negócio. Está perdendo, né, Luciano? Quando você formaliza, você tem acesso a crédito, você tem acesso a conhecimento, né? Você passa a se profissionalizar como pessoa, como indivíduo, né? Você se torna um empreendedor, você deixa de ser uma pessoa física, né? E passa a ser um empreendedor, você responde por um negócio. Aí você começa a ter um auxílio do Sebrae, a quem a gente tem que render uma homenagem, né? Sebrae, você passa a ter um apoio do Senac, né, na formação profissional. Isso tudo é muito importante para as pessoas, né, Luciano? Você precisa hoje de uma pessoa, um condutor, às vezes você precisa de um condutor. Você tem uma família que está hospedada no teu hotel aí e quer conhecer uma fazenda, mas não sabe chegar lá. É um guia que vai levar, ou é um guia especializado, ou é um condutor que vai te levar numa trilha, né, que vai te mostrar o caminho. E para isso tudo tem formalização. E o Ministério do Turismo, ele te dá um cadastro, que é um cadastro único, né, do turismo, que você tem ali você bate nos peitos, eu sou guia credenciado cadastro. Eu sou da pousada, eu tenho um cadastro. Curso, né? Tem Exato, curso, falo idioma, tem preparo. Com certeza. Como agora, né, Luciano? Muitas fontes de recursos que estão sendo disponibilizadas, né, pelo governo federal, pelo governo estadual, pela AG Rio, pelo Ministério do Turismo, pelo BNDES, né? Esses recursos eles vão chegar na mão de quem precisa. A gente tem que pedir um pouquinho de paciência para o pessoal, porque é trâmite, gente, é dinheiro público. Tem que ter uma regra para chegar. Mas esse dinheiro vai chegar na mão de quem, Luciana? De quem tem CNPJ, de quem tem o cadastro, né? Quer dizer, se você não tem, você não está sendo reconhecido. E às vezes você tem um negócio que é maravilhoso,
mas não teve a vontade, né, de profissionalizar. E a sua região, o que a gente tem tentado passar também, é que a região toda perde quando não existe a formalização, toda a região é prejudicada, né? E aí sim a gente entende que a união faz a força, porque você falou aí da sua experiência em Macaé, categoria A, né? Para a gente chegar a uma categoria A, todo município, o que a categoria A ela vai dar, né, para esse município, para essa região? Eu vou te dizer logo de cara, Luciano, município categoria A tem direito a um recurso de até R$800 mil para promoção de eventos no município. Tá? Exatamente. A fundo perdido, Luciana. A fundo perdido. Isso não é empréstimo. É um patrocínio que tem dentro do programa de regionalização do turismo para os municípios categoria A. Quando é categoria B, cai para 500 mil. Quando é categoria C, cai para 300 mil. Categoria D para 200 mil e categoria E, a entrada, né, dentro do mapa, não tem direito a recursos dessa natureza. Então você imagina, Luciana, você está aí na tua região, uma das cidades categoria A são 800 mil. Você pode fazer isso em 2 eventos de 400 mil, você pode fazer em vários eventos, né? O valor teto é 800. Você ajuda, cara, você consegue trazer para a tua região a movimentação turística com o amparo do Ministério do Turismo, né, que é a nossa entidade maior, né, e você consegue trazer o fluxo de pessoas. O turismo, né, Lu, a gente não pode abandonar que o turismo é a movimentação de pessoas. Se o cara saiu, passou o dia aí na cidade de vocês e foi embora, ele é bem-vindo. Mas ele é só um excursionista. O turista é aquele que vai e passa pelo menos uma noite, né, Luciano? Se não tiver esse pernoite, ele não pode ser considerado um turista, uma pessoa que está movimentando toda uma cadeia produtiva, entendeu? Não é contabilizado, né? E aquilo que a gente tinha falado, às vezes o empresário ele não percebe a importância lá num órgão superior, a importância de se fazer aquele trabalho do dia a dia, que é coletar as informações corretas do hóspede, saber a proveniência, quantas pessoas estão, né, juntas no quarto, porque tudo isso vira métrica, né? E a métrica é ciência, são dados que vão ser utilizados por todas as instituições oficiais, né? Esse é um apelo que eu faço para você, para a Jane, no convênio de vocês, né? Usem a universidade, tragam o pessoal da matemática, da estatística, né? E peça para o reitor, né? Para a universidade, para ajudar nos eventos a quantificar. Vai lá, faz uma pesquisa de demanda, né? São coisas, Luciana, que mudam fatalmente o destino turístico. Você começa a entender de onde que aquela pessoa veio, qual é a origem dela, quanto que ela está disposta a gastar, onde ela está hospedada, qual a estrada que ela usou, qual o restaurante que ela foi, qual é o hotel que ela tem preferência, se ela veio sozinha, se ela veio acompanhada, se são mulheres, se são homens, se tem criança. Isso tudo, para a gente que toma decisão, é fundamental, né, Luciana? Muito. Cada vez mais a gente trabalha com a hipersegmentação, né? A gente falou aqui do micro-targeting, que no final vai ajudar a gente a saber onde que a gente precisa gastar o dinheiro de promoção, que é um dos objetivos, né? Uma das missões dos Conventions Bureau é essa. E a gente acaba fazendo a promoção de uma forma muito mais direcionada, sem desperdício de energia, de tempo, de dinheiro, né? A gente não fica, a gente vai e manda direto para ali, para onde tem que ir, né? E a promoção turística hoje ela não está sendo feita mais em evento, ela está sendo feita por onde? Facebook, Instagram, estamos nós aqui, né? É o Google, que são os nossos amigos aí todos. E quem não tiver na internet também agora vai perder muito com isso, né, Navega? E não é só a internet, né, Lu? É na palma da mão, né? Quem não estiver dentro do smartphone está fora de um mercado monstruoso, né? Então, o que eu falei até ontem, né? Ontem eu tive uma reunião, uma videoconferência com o secretário, com o Otávio Leite, né, com a presidente do Cabo Frio Convention, a Maria Inês, com o secretário de turismo de lá também, o Paulo Cotias.
né, um programa de um repórter local, e nós fizemos uma gravação, depois eu vou te enviar para você ver. Foi muito interessante, né? Por quê? Você traz todos os setores, né, representativos do Estado e do município para discutir algumas ações dentro do município. É isso que você está me propondo aqui agora. Né? Então, quer dizer, nós estamos trocando informações, conhecimento. Agora, Luciana, nunca se afaste da ideia que o turismo acontece no município. Ele não acontece no estado nem no país. Ele acontece aqui, no território que a gente vive. É aqui que as pessoas vêm. Né? Elas, eu vou para o estado do Rio. Ah, legal. Qual a cidade que você vai? Né? Então, quer dizer, o estado é a figura política representativa de 92 municípios. Mas o turismo acontece aí. Né? E vocês têm um projeto maravilhoso que vocês estão pensando em associar 5 cidades e um distrito. Vocês estão criando roteiros, né, integrados, né, que a pessoa possa ir para uma cidade visitar a outra. Isso é um turismo do século 22. Vamos sair do 21, lá no século 22. Tem que apostar nisso, tá, Luciana? Com certeza, é todo o entorno, até porque gera toda uma economia. Você, mesmo que você esteja num município, vivendo oficialmente, ou domiciliado no município, você acaba indo ali no vizinho, você vai comer lá, você compra um produto bacana que só o vizinho tem, né? Eu falo vizinho, mas é o vizinho, né? Nosso vizinho aí de município. A gente tem que se dar bem com todo mundo, né? Tem que procurar se relacionar da melhor forma possível e enaltecendo o que tem de bom, porque cada cidade... é aquilo que a gente fala sobre as vocações, né? Não adianta eu tentar copiar o que o outro tem e ficar falando que o que ele tem é menos legal do que o que eu tenho. De repente é melhor eu descobrir que eu sou melhor em outra coisa e ele é tão bom em outra quanto. E aí aquilo ali, você consegue criar um potencial, né, no destino maravilhoso, porque é complementar. Né? Ninguém outra perde. Coisa, né, Lu? Outro negócio que a gente tem que pensar bastante sobre isso é essa reclusão que nos foi imposta, né? Ela está nos trazendo alguns conceitos que a gente tem que tentar levar para o nosso trabalho, né? Então, os turistas, né, daqui para frente, eles vão escolher, Luciana, destinos que sejam sustentáveis, né, que tenha respeito pelo ambiente, né, que tenha respeito, cuidado, né, com o visitante, que forneça material de proteção para os colaboradores dos restaurantes, dos hotéis. Isso tudo vai ser levado em consideração. A capacitação, né? Como é que você está preparando ali? Quando você está visitando uma cidade diferente, Luciano, você não conhece nada. Se você chega no hotel e a pessoa que te recebeu ali na recepção, se ela não te passar alguma informação básica da cidade, para mim, que sou visitante, eu fico perdido, eu estou cego, eu não conheço a cidade. Então, a pessoa que está ali no balcão, ele tem que ter essa instrução. Meu amigo, você é de fora, tem aqui um guiazinho da cidade, do Convention Bureau aqui, para ajudar o senhor. Pode ser um guia impresso, não tem problema nenhum, tá, Luciano? Dependendo do cliente, ele quer o impresso. Não, mas eu tenho um guia eletrônico, o senhor pode entrar aqui, tá vendo? O Convention Bureau daqui, ele diz quais são os roteiros, os lugares para se alimentar, os lugares para se visitar, quanto custa, né? Quer dizer, tem cidades, Luciana, que isso tudo, além de estar na palma da mão, ainda está na venda. Tem Convention Bureau hoje que está se especializando em vender um atrativo. Eu quero conhecer o Anaetê, né? Então tem que pagar lá uma entrada, eu posso comprar a entrada aqui no aplicativo do Convention Bureau. Isso tudo nós temos que nos adaptar. É a realidade agora, entendeu? A gente vai ter uma revolução, uma revolução digital, que vai impactar muito o nosso consumo do produto turístico. A gente já vê que, por exemplo, já tem muita gente vendendo hospedagem com duração flexível até 1 ano e meio para frente. Essa é só uma das formas, né? E outras profissões que provavelmente vão surgir a partir daí, especializações e tudo vai ficando cada vez mais híbrido também, e por outro lado, mais especializado, mais direcionado para tecnologia, para métrica. Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, sabe, Luciano? Que é um empreendedor lá de São Paulo, lá de Brotas, não, vou lembrar dele aqui. É um dono de uma fazenda, né? Então ele criou lá o turismo rural dentro da fazenda dele, e lá, alguns anos atrás, ele idealizou assim, vou criar um quarto
para um cadeirante, para uma pessoa que tenha dificuldade de locomoção. Ele foi lá e criou. Ele tinha 20 quartos na propriedade dele e adaptou um para um cadeirante. Legal. Aí é muito próximo de São Paulo, né? A propriedade dele, o pessoal começou a ir porque tinha um quarto para cadeirante. Então o cara entrava, tinha condições dele tomar banho, dele dormir. Quem é cadeirante tinha ali o amparo, né, do local para receber ele. Sabe o que esse cara fez? Ele transformou os 20 quartos deles em quartos para deficientes. Legal. E as 3 fazendas que ele tem, todas elas já são prevendo um cadeirante. Ele tem toboágua, tudo para pessoas com deficiência auditiva, visual. Ele preparou o ambiente dele, do negócio dele, para as pessoas portadoras de deficiência. Esse cara ganhou um prêmio mundial da ONU, né, de turismo com respeito, né, acessível. Exatamente. Que legal. Essa então, é uma das coisas que nascem. Né? Eu vou até anotar aqui. Estou anotando. Vou pesquisar. Não, e depois nós vamos convidar ele, Luciana, para ir aí. Né, é o José Rodrigues, tá? Ele é um cara maravilhoso, ele vive disso, ele tem prazer em ir fazer uma palestra. Elas são únicas, né? Não adianta. Eu vou lá para a região dos lagos, eu vou lá para a Costa do Sol. É outra história, né? Não tem as fazendas do café, né? Não tem a história que vocês têm, entendeu? A história humana, né? As pessoas que passaram por aí, né? A classe das pessoas. Vocês tiveram a aristocracia de um império. O país, né? A sede do país era aí. Né? Então está na hora de trazer isso tudo para a mesa, né? Para a gente valorizar quem um dia... Colocar na prateleira os nossos produtos. Exatamente. Colocar na prateleira. Agora, eu vou te fazer umas perguntas aqui que foram feitas. O Devolverde, você falou aí um pouquinho de sustentabilidade, eles fizeram uma pergunta bem interessante. Gostaria de saber a questão da sustentabilidade do turismo de baixo impacto, se ele está sendo promovido pelo Convention Bureau. Pela federação, talvez, ou pelos Convention Bureau, talvez você possa responder. Nós temos, né, Luciana, dentro da federação a gente tem 3 coordenadorias. Até ontem. De ontem para cá nós temos 4. Mas até ontem a gente tem 3 coordenadorias. Uma é de projetos, uma é de eventos e a outra é de turismo rural. E a 4ª, que foi criada ontem, você foi a convidada, né, para integrar a nossa coordenadoria, né, de audiovisual, né, quer dizer, de alguma forma contribuir com audiovisual de todas as formas, né, de qualquer maneira. Então, o que a federação tem para contribuir? A gente tem para contribuir que, dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, o turismo rural, ele é como se fosse, assim, pelo menos, metade das nossas ações em quase todo o interior. As pessoas querem ir para o interior para viver no mundo rural. Eles querem ter experiência de ir num curral, né, de ver como é que faz um queijo, de ver uma criação de galinha, uma plantação de coco, de banana, de café. Isso é natural do ser, né, das pessoas. Então, esse amigo que nos perguntou, ele tem que entender o seguinte: nós incentivamos que o empresariado que faz parte do Convention trabalhe também o turismo rural. É a realidade da maioria do interior. Né? E dentro dessa realidade empresarial, o empresário ele tem que ter conhecimento da sustentabilidade. Quantas pessoas cabem na propriedade dele para fazer uma visita? Né? Nós vamos ter aí algumas limitações agora no retorno, né? Não pode ter aglomeração de pessoas. Né? Se você tem uma cachoeira que é pequena, você não pode... capacidade de carga, né? Que é um estudo técnico e que precisa ser feito em todos os destinos. Supostamente deveria ser feito em todos os destinos, né? Não tem como você Mas nós não vamos ter chegar lá, Luciano. De carga. Nós vamos chegar lá. Aos poucos, eu acho que a gente vai trabalhando de forma menos empírica, mais técnica, mais direcionada, e são pequenas coisas, na verdade, que a gente faz no dia a dia que permitem que a gente consiga ser mais sustentável. Então, assim, às vezes a gente pensa que vai ter um impacto muito grande no estudo de capacidade de carga, pode ser, mas, por exemplo, alguns destinos já baniram as garrafas PETs, né? Então, o fato de terem
acabado com as garrafas PET, ter a oferta, por exemplo, de uma garrafinha, onde você pode cobrar um valor por aquela garrafinha, mas o valor agregado que você tem ali naquela garrafinha é muito superior, às vezes a pessoa até topa pagar, né, por aquela garrafa que vai ser reutilizada e ele depois vai levar de volta, vai ser um souvenir da viagem, do que necessariamente ficar comprando um monte de garrafa o tempo todo. Então, de repente, que a gente pode pensar em fazer, eu já estou até tendo ideias aqui nessa live, seria o quê? Juntar todos os associados ou alguns associados que queiram oferecer, por exemplo, uma garrafinha estilizada, bonitinha, com logotipo, e dar aquela garrafinha em todos os lugares que estiverem aderindo a essa campanha, que esse turista possa encher a garrafinha ali naquele local, enquanto está passando de um lado para o outro no destino, né? Passeando, indo num parque, voltando para o hotel, indo no restaurante, etc. Então, essa é uma das coisas, né? Se a gente for fazer um recorte, né, e pegar a história de vocês aí do Convention, para imaginar que há 6 meses atrás, vocês estavam fundando o Convention Bureau. Esse é o primeiro passo. Né? Que mesmo com a pandemia, mesmo com isolacionar, essa parte que botaram a gente de lado, vocês cresceram com o número de associados. Isso quer dizer, Luciana, que o trabalho ele não é feito de um dia para o outro, ele tem os degraus. Vocês estão cumprindo com esses degraus, mas numa velocidade muito alta. Vocês têm hoje uma quantidade de associados que muitos convênios que têm 5, 10 anos não têm. Então isso está mostrando não só a competência do nome Convention Bureau, mas principalmente a vontade tua, da Jane, né, e das pessoas que encabeçaram a criação do Convention, de mostrar que, gente, não dá para fazer nada sozinho, a gente precisa fazer em conjunto, né? Tem que ter cooperação, tem que ter associativismo, né? Cooperação, Luciano. Cooperação é um negócio muito sério, né? Levantou países arrasados na Segunda Guerra, né? Então foi o instinto de cooperação daqueles países na Europa que levantaram aqueles países. É o que vocês estão fazendo, nós não temos uma guerra visível. A nossa guerra é invisível, é uma porcaria do negócio que a gente não vê. Mas vocês, mesmo com isso tudo, vocês estão superando e estão criando condições para, num curto espaço de tempo, terem não só eventos, Luciano, vocês vão ter visitas de lazer forte, vocês já têm, vocês vão só ampliar e melhorar. Né? Então, o caminho é esse, cara, não saia dessa ideia, cara. Obrigada, né, Vega? Muito obrigada. Sua opinião é super importante para a gente e sempre, você sabe, né? É sempre o nosso guru, a gente sempre tem uma dúvida, a gente se fala e é muito bom ter você ao nosso lado. Eu vou fazer mais uns comentários que fizeram aqui. Olha, a Arzen Comunicação falou assim, que já viu de perto o trabalho feito pelo Convention Bureau em Petrópolis e Itaipava, foi muito importante para o turismo local. Esse aqui foi um comentário que ele fez. E você vê, tem um feedback, né? Já tive outras pessoas de outras regiões que falaram a mesma coisa para mim, que moraram ou que tiveram negócio em outros locais que tinham Convention Bureau e que foi maravilhoso. Gente, vou fazer um agradecimento. Posso aproveitar aqui e fazer um agradecimento para na hora que você for finalizar, a gente finalizar sem ficar naquela correria, aquela tensão que está acabando? Na hora. Agradecer a presença da o tempo aí, porque o tempo você que está me dizendo, hein? A gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos. Então, vou agradecer rapidinho aqui a Tisa da Barra e Arte, o Caio do Capril Santa Terezinha, o Hotel Santa Amália teve online, Jaime, Ava, Rita Cavalieri da Provac, a Cris Braga entrou, não sei se você viu aí, ela... Não vi, não. Não sei se ela está aí. Mandar um beijo para ela. Nossa fada madrinha está aí. Mandar um beijo para ela. Não sei se eu vou conseguir entrar e sair, porque ela tá com pouca internet. Então, assim, tem sido bem desafiador trabalhar também esses últimos dias que ela tá com pouca internet. Roberta Dias, de Agulhas Negras, também uma liderança importantíssima naquela região. E Lucas, da Pousada Nova Gironda, que também é um associado nosso. Então, e Marília também aqui, Marília Mills, que a gente já falou, também da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, que faz um trabalho... É uma consultora da federação, tá, Luciano?
É, A né? Marília, Pois tá? é. A gente tá, então, Navega, queria só que você finalizasse, né, suas considerações de acordo com aquilo que de repente eu não tenha mencionado e que você acha assim super hiper pertinente nesse momento aí de retomada. Eu queria fazer só um apelo, né, Luciano? Para quem é empresário, quem está nesse momento passando essa dificuldade toda, não pensem vocês que nós não sabemos a dificuldade de vocês. Nós sabemos. Nós estamos procurando recursos aonde tem. Nós temos um estado do Rio de Janeiro com belezas maravilhosas, mas infelizmente, né, a nossa situação econômica é ruim, herança de vários desgovernos, né? Então nós temos hoje um estado aí que está passando por um processo de recuperação fiscal. O nosso estado não tem condição de ajudar o empreendedor hoje, porque ele está impossibilitado através dessa lei até 31 de dezembro. Então nós estamos buscando alternativas, Luciana, através do BNDES, né, do governo federal, aonde a gente tenha realmente uma resposta. Para isso, a gente está contando com a ajuda aí do nosso secretário de Estado, a gente conta aí com a ajuda da federação, de todos os convênios do Biro. Vários presidentes de convênios estão me colaborando comigo, estão me ajudando. Né? Tem presidente do CRMA, tem o presidente Paulinho lá do Visconde Mauá, né? Tem o presidente ali de Niterói que está me ajudando muito. Cada um está dando uma contribuição e a federação está buscando as saídas, né? Aonde tem, onde são possíveis. Então, pessoal, tenham um pouquinho de paciência. Quem pode ajudar, um empresário que puder ajudar, um empresário que está do lado, numa situação ruim, ajude. Né? A gente tem que sair dessas juntos. Não dá para um sair e o outro morrer. Né? Vamos tentar, vá lá, ajuda de alguma forma. Ajude também a população que vive do turismo, tá, Luciano? Essa é muito importante. O guia de turismo, a pessoa que trabalha numa lanchonete, que perdeu o emprego. Vamos ajudar, gente. Às vezes ajuda, é alimento, é coisa básica, né? Agora, tem muito empresário que pode vir a pensar que não é o momento, por exemplo, de participar de uma ação dessas conjunta, porque é um momento em que está tudo muito pouco definido. E o que a gente tem falado é o contrário. Esse é o momento da gente definir estratégia, arrumar a casa, participar junto ao poder público, sempre de uma forma positiva, pensando no que vai ser feito daqui a 2, 3, 10 anos, né? Não deixar esse momento, né, poucos meses aí, porque vão ser alguns meses, né, sem um turismo internacional, pelo menos a estimativa é de 6 meses a 1 ano, né? Então, assim, quem vivia de turismo exportativo no Brasil vai ter que se adaptar, vai ter que retroceder em alguma coisa, talvez, mas de repente vai ganhar muito mais lá na frente, né? Então, isso que você falou aí brilhantemente, que às vezes você acha que você está dando um tiro no escuro, mas o seu tiro tá indo para o lugar certo, né? Com certeza. E vai te levar para um lugar muito melhor do que aquele que você achava que estava. Não, e tem uma história muito linda, só para mim encerrar aqui, tá, Luciano? Que a Cristina Braga, ela, quando conversamos sobre o convênio, sobre a criação, a visão dela é fora da caixa. Ela está olhando para a região de vocês para trazer turista internacional, europeu, consumidor de boa música, de música de qualidade. Né? Quer dizer, ela quer levar para o Vale do Café, que tem uma história única, né, no país, para consumir uma música única no país, e vocês ainda ganharam esse ano aí um festival de cinema. Isso tudo, quando você junta isso tudo, você está criando um clima que muda um destino. Isso aconteceu em Gramado, tá, Luciano? Isso aconteceu em Bonito, né? Outras cidades que focaram aqueles nichos maravilhosos de mercado, hoje estão dando resultado. O caminho de vocês é muito parecido. Eba! Para frente e avante. Navega, queria agradecer, nós temos 20 segundinhos aí para encerrar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Prazer. Quando precisar, é só me ligar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou até o final. Obrigada. Vou encerrar. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchau.